Agora, pessoal, dentro dessa área tributária, nós vamos falar um pouquinho do planejamento tributário, né? Como já é de conhecimento de vocês, né, nós sabemos que essa área tributária, pessoal, ela precisa também planejar, precisa que tenha um planejamento, precisa, para que a empresa possa entender, compreender, pagar esses tributos, precisa que haja planejamentos, e planejamentos bem feitos, né? Eu falo para vocês, pessoal, que muitas vezes só o empresário, só o administrador ele não consegue fazer um bom planejamento, né? Você pode contratar um contador tributarista, outra pessoa que tenha bons conhecimentos nessa área tributária para fazer um planejamento tributário de forma correta, de forma lícita, né? Com base nas leis tributárias, né? Então, eu coloquei para vocês aí que o planejamento tributário é considerado a atividade mais complexa desenvolvida pelo contador tributarista, né? Uma vez que, para ser bem sucedido nessa tarefa, é necessário que ele tenha profundo conhecimento das regras que regem a incidência e um domínio amplo dos meandros da apuração dos tributos. Nada mais é, pessoal, do que você planejar, você fazer esse planejamento, você saber quais são os tributos que a sua empresa está pagando e está pagando de forma correta. O planejamento tributário, ele vai falar isso para você, né? Ele vai te orientar, né? Agora precisa que seja feito de forma correta. A gestão tributária, falar um pouquinho dessa gestão tributária dentro do planejamento tributário, pessoal, que já é o quê? Uma gestão tributária. É um termo que consolidou na literatura contábil para designar uma atuação mais abrangente do cargo do contador tributarista, que ampliou o foco da sua atenção de modo a incluir o planejamento tributário como uma de suas tarefas mais nobres. Anteriormente, ela era mais restrita ao controle e à apuração de tributos, que eram tarefas por si só muito importantes para que não tenha a mesma projeção estratégica do planejamento tributário, né? É a gestão tributária, né? Você ter essa gestão dentro da sua empresa, né? Você ter esse conhecimento e gerir, ter essa gerência dos tributos, né? Isso é muito importante, pessoal. Por isso que eu convido vocês, estudantes, empresários, colegas contadores, para a gente buscar esses estudos, né? Para a gente estudar essa legislação, que é muito importante. Também, pessoal, dentro, para que você possa ter uma boa gestão tributária, tem que fazer também auditorias internas dentro da empresa. Pessoal, é muito importante a questão de uma auditoria, né? Por exemplo, fazer anual, né? Por quê? Ali a empresa, vamos dizer, faz uma auditoria uma vez por ano. Fechou o ano, faça uma auditoria tributária para verificar se realmente os impostos foram pagos, tudo de forma correta, né? Tudo dentro da legislação, né? Se não ficou nada pago anormal, se deixou algum tributo sem pagar, ou pagou de forma, vamos dizer, errada, pagou a maior, um tributo a maior. Isso é bom, fazer auditorias tributárias, né? O que é essa auditoria tributária? Como é também chamado de auditoria fiscal. Nada mais é do que você fazer essa fiscalização interna para identificar o quê? Se os tributos que a empresa pagou ou a empresa irá pagar está sendo pago de forma correta, dentro da legislação, né? É uma atividade desenvolvida com o objetivo de verificar se a empresa está observando estritamente a legislação tributária. Isso que eu falei para vocês, né? Se os impostos, os tributos está sendo pago tudo devidamente dentro dessa legislação tributária, né? De cada tributo, né? Tendo em vista essas características, a auditoria tributária é considerada uma medida de controle tributário. Também, pessoal, a perícia tributária. A perícia contábil é um conjunto de procedimentos técnico-científicos destinado a levar a instância decisória elementos de prova necessária para fornecer subsídio
a justa solução do litígio mediante laudo ou parecer pericial, contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica do que for pertinente. Os tipos de planejamentos tributários, né? Eu coloquei para vocês, meus caros alunos, o planejamento tributário preventivo, o planejamento tributário corretivo e o planejamento tributário especial, né? Na sala de aula, nós vamos demonstrar isso com mais clareza para vocês, né? Como é feito esse planejamento, né? Tudo isso, pessoal, é para quê? É para verificar se a empresa está pagando os seus tributos de forma correta, até mesmo buscar melhorias para a empresa dentro dessa área tributária, né? Se você achar que na legislação tem como você reduzir esses impostos, você faça. Agora, pessoal, muito cuidado, tem que ser tudo conforme a legislação, a lei. Não faça nada fora da lei. Por quê? Os planejamentos têm que ser de forma lícita, legal. Não pode ser nada contra a legislação. Eu coloquei também, pessoal, os princípios tributários. Quais são esses princípios? Aí tem, pessoal, o princípio da igualdade, né? Que os tributos, pessoal, ele tem que ser pago de forma igual para todos, né? Não tem essa distinção, né, de raça, né, de cor, tem que ser de forma igual. Como diz aí, princípio da igualdade, né, significa dizer que a cobrança de tributos deverá respeitar a igualdade entre os cidadãos, né, analisando se suas diferenças sociais e econômicas, né? É claro que uma empresa que tem um faturamento maior, ela vai pagar mais impostos, mais tributos, mas a legislação é a mesma, né? É claro que um cidadão que tem uma renda maior do que outro vai pagar mais imposto, né? Vai pagar mais, o imposto de renda vai ser maior, mas a legislação é a mesma, né? É igual para todos os cidadãos, para todos os contribuintes. Outro princípio, pessoal, é o princípio da legalidade. Como eu já disse para vocês, que os tributos precisam ter uma lei, precisa ser aplicado de forma legal. Um tributo, ele só nasce com uma lei. Se cobrar um tributo que não tenha uma legislação, uma lei, ele não é legal. É por isso que o princípio da legalidade fala isso, né? Significa dizer que não é permitido cobrar tributos, no caso, na sua hipótese, incidência, fato gerador e alíquota, bem como estabelecer-se benefícios de imunidade e isenções e punições pela falta de pagamento ou sonegação, sem que haja a previsão legal na Constituição, leis, decretos e etc., né? Então, pessoal, para cobrar um tributo, para o fisco lhe cobrar um tributo, tem que estar embasado em uma lei, né? Precisa, o princípio da legalidade fala isso. É o princípio da liberdade, né? Que é vedado ao Estado cercear a liberdade e as garantias fundamentais, livre iniciativa, propriedade, o direito de ir e vir entre os outros pela cobrança desarrazoada, desproporcional, ou seja, exagerada de tributos, né? Você é livre com a sua mercadoria, com os seus produtos, né? Os cidadãos que pagam o imposto, ele é livre, mas obedecendo à legislação, pagando os impostos de forma correta. Você é livre para transitar com esse produto, né? Desde que esteja legal, de forma legal. Existe também, pessoal, o princípio da anterioridade. Que esse princípio, pessoal, ele fala o seguinte, que ele veda a cobrança de tributos no mesmo ano que foi aprovado, que a lei aprovou. Por exemplo, um tributo que for aprovado em 2021, ele só vai ser cobrado em 2022, né? Ele é atrelado ao princípio da legalidade, né? Porque tem que ser legal, tem que ter a legislação, a lei, né? Impede que o Estado institua a cobrança de tributos sem respeitar um prazo.
para o início de sua vigência, de forma a surpreender aos cidadãos, né?